Olá a todos, meu nome é Yolanda Lopes de Mello, sou formada em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e atualmente sou mestranda pela mesma instituição em História Social. Bom, aqui eu venho trazer para vocês um pouquinho da minha apresentação na 10ª jornada PET História, em que eu trago um pouquinho da minha pesquisa que estou desenvolvendo agora no meu mestrado, que também é uma pesquisa que se desencadeou da minha monografia, do trabalho que eu desenvolvi na minha graduação. Eu destaco até isso na minha apresentação. Então, eu espero que vocês gostem. É um trabalho que eu adoro fazer. Então, qualquer dúvida também vocês podem estar comentando. Quando for possível, eu posso estar respondendo a vocês. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui nos prestigiando hoje. Agradecer ao meu orientador, Carlos Eduardo Costa Coutinho, que me abraçou nessa minha pesquisa, e a todos que, de certa forma, contribuíram, né, para hoje estar aqui, né, apresentando, estar no mestrado. Então, eu estou vindo aqui apresentar para vocês o meu tema de pesquisa no mestrado. Inicialmente, eu vou falar um pouco como que eu cheguei, né, nesse tema, nessa minha pesquisa. É uma pesquisa que eu já venho desenvolvendo desde a graduação. E eu trabalhei com a Estrada de Ferro Dom Pedro II na graduação. Aí eu falei um pouco sobre a questão do trabalho, como que foi a implementação da ferrovia, os impactos. E com relação aos trabalhadores, quando eu tratei na graduação, eu trouxe a questão das normas da empresa, falando que não podia ter a presença de escravizados trabalhando na construção da ferrovia. Só que quando eu fui mexendo nas fontes, lendo mais sobre o tema, fui vendo que existia sim escravizados trabalhando na construção da estrada. E aí, depois, né, desse meu processo na graduação, no mestrado, eu me propus a trabalhar sobre a estação de engenho de dentro. E aí o meu projeto ele pretende analisar. João, tem como botar o slide, por favor? O meu projeto, né, ele pretende analisar a relação entre ferrovia e urbanização no Rio de Janeiro, com uma investigação do processo de urbanização que ocorre em Engenho de Dentro. Eu observo o processo a partir da ideia de progresso e modernidade, em decorrência da implementação da Estrada de Ferro Dom Pedro II e da oficina de reparo e manutenção da ferrovia que vai ser construída em Engenho de Dentro. O meu recorte temporal é de 1855 até 1890, e com a construção da oficina em Engenho de Dentro, vemos um crescimento populacional nessa localidade, e a partir disso temos a construção e o surgimento de habitações que estavam diretamente ligadas a esse processo de urbanização desse espaço. E também essas habitações elas tiveram um papel de meu Deus, me perdi, um papel de abrigar esses trabalhadores que estavam indo para Engenho de Dentro, né? Tanto trabalhar na estação, na ferrovia, tanto para trabalhar na própria região que estava se formando ali em torno da estação. E também, a análise desse processo, né, vai me possibilitar observar a relação e a vida dos trabalhadores nesse novo contexto, né, que eu vou trazer aqui o debate que vem tendo, né, que é a ideia de um trabalho assalariado, né, a implementação de ideia de um trabalho assalariado. Então, a relação entre ferrovia e a urbanização, consequentemente, ela trouxe mudança do espaço, do tempo, um grande fluxo de imigrações estrangeiras, a ideia de trabalho assalariado, como eu disse, e a instalação de habitações pelas empresas ferroviárias e particulares, como no caso os fazendeiros, que vão construir habitações no entorno das estações para atender os trabalhadores. Deste modo, o trem ele motivou a criação de bairros e cidades às suas margens e no seu entorno. E, desse modo, ela também vai abrigar culturas, costumes e hábitos. E pode passar o slide, por favor?
Então, a partir disso, eu vou trazer um pouquinho da história também, né? Antes, né, da estação chegar ali, do trem, o que que era Engenho de Dentro, né? Então, a região de Engenho de Dentro, ela teve seus terrenos doados aos jesuítas, que criaram estabelecimentos agroindustriais de produção de açúcar e melaço, chamados de engenhos no período colonial. Aí, a partir da segunda metade do século XVIII, sob o governo de Marquês de Pombal, a ordem jesuítica é expulsa de todo o território português, incluindo as colônias. Então, elas são expulsas também aqui do Brasil. E as terras, né, que foram doadas, dadas aos jesuítas, elas foram confiscadas pelo novo governo, e com isso teve-se o declínio da produção de açúcar. E a partir disso os engenhos eles foram fracionados em fazendas. Aí, que foi mais ou menos ao finalzinho assim, para o início do Império. E o Império é o período que eu tento tratar aqui para vocês, que é mostrando essa questão, né, do trabalho, observando os processos de urbanização dessa localidade, como a implementação da ferrovia, da oficina, e que mais tarde vai se ter o surgimento da estação, porque até então tinha-se a passagem do trem ali, mas não tinha a existência da estação. A estação ela vai surgir após essa implementação da oficina. Então, a partir da oficina que vai se surgindo as habitações, vai se construindo aquela localidade e assim vai surgir de fato a estação Engenho de Dentro. Então, com relação ao trabalho, né, quando eu falo a questão do trabalho assalariado aqui, né, é que quando a gente vai tratar, né, mostra que com a introdução da ideia de trabalho assalariado foi devido a um contexto político que abrange a minha pesquisa. Pois no final do século XIX, a sociedade brasileira ela enfrentava a condições de ruptura com o estatuto colonial, a independência e a busca pela consolidação de um Estado nacional. E, deste modo, ocorreram elaborações de estratégias para o fim do trabalho escravizado. Então, nesse momento, tem-se o sentimento de medo e insegurança por parte das elites, né, com relação ao fim da escravidão, com a abolição. Então, eles começam a repensar e articular os mecanismos de funcionamento do mundo do trabalho. Pode passar o slide, por favor? O meu debate historiográfico, ele norteia 3 pontos importantes, com assuntos relativos tanto à Engenho de Dentro, como também à construção de ferrovias no Brasil. O primeiro ponto que eu destaco é o impacto da implementação das ferrovias com relação ao espaço e dinâmica social. Foi onde surgiram as cidades, as lavouras, as oficinas, as escolas, enfim, a vida humana em todas as suas manifestações. Aí tem-se uma uma estruturação do espaço, o surgimento de mecanismos que desenvolveram as bases para a nova forma de sociedade, para essa nova dinâmica social e política. Então, a gente vê toda uma formação dessa localidade, né? Vai surgir igreja, vai surgir escolas, vai surgir comércio. Então, a gente vê toda uma estruturação. O segundo ponto que eu vou trabalhar é a construção de oficinas, né? Que com a expansão da malha ferroviária, com a grande demanda e a construção de novas estações, trouxe a necessidade de se edificar novas oficinas, como o caso de Engenho de Dentro, que foi uma das localidades utilizadas para o estabelecimento de uma oficina. Então, a grande demanda e essa expansão fez com que Engenho de Dentro teve-se a implementação da oficina. E com isso ela vai receber muitos trabalhadores, obtendo sua evolução urbana, que tem a inauguração da sua estação oficialmente em 1873, como eu havia dito. O terceiro ponto que eu trago é com relação às habitações, que surgiram em decorrência dessa transformação para abrigar os trabalhadores. E aí dando espaço à constituição de vilas operárias ou vilas ferroviárias, para oferecer novas condições de vida com o objetivo de afastar os trabalhadores de hábitos rurais e treiná-los para o trabalho.
essa parte, né, de pensar isso é o que eu mais estou desenvolvendo agora, principalmente com a disciplina que estou fazendo de pós-abolição, de pensar essa questão, né, do treino, dessa formação, dessa novo tipo de trabalho, né? O como que isso estava sendo pensado, como isso estava sendo construído. É uma coisa que eu tenho tendo muito contato mais agora, que é um debate que eu ainda pretendo aprofundar mais à frente. Pode passar o slide, por favor? Com relação à minha pesquisa, ela é importante para poder entender as dinâmicas sociais e as políticas e os impactos das construções da Estrada de Ferro nessas regiões periféricas do Rio de Janeiro, como o Engenho de Dentro aqui no caso. Os meus objetivos, o meu objetivo geral é demonstrar, a partir da relação de ferrovia e urbanização, o surgimento de subúrbios, a ideia de progresso, o desenvolvimento de um processo civilizador e o surgimento de uma nova dinâmica social e política. Os objetivos específicos, eles estão respaldados em analisar o impacto para o Engenho de Dentro com a construção da estrada de ferro, das mudanças econômicas e sociais que eram interioranas, analisar o papel que exercem as habitações no contexto das transformações ocasionadas pelas ferrovias, demonstrar como a oficina para a manutenção das linhas férreas foram primordiais para o desenvolvimento da localidade de Engenho de Dentro. Então, eu trouxe aqui mais ou menos os meus pontos. E pode passar o slide. Obrigada. E para nortear minha pesquisa, como eu vou desenvolvê-la metodologicamente, eu me utilizo da microhistória. E a partir disso, eu tento estudar através de Engenho de Dentro para atingir uma compreensão de aspectos relativos a uma sociedade mais ampla. Então, pode se tornar um estudo de uma realidade micro com o intuito de compreender aspectos de um processo em um exame encaminhado de um ponto de vista da macrohistória que passarem despercebido. Então, aspectos assim, por exemplo, talvez, como o caso de Engenho de Dentro, teve-se a construção de uma oficina, então o impacto que aquela região vai sofrer com essa oficina é muito grande em relação às outras que somente a ferrovia perpassou, porque você vai ter um desenvolvimento maior, vai ter uma vinda muito grande de trabalhadores, uma vinda muito grande de pessoas para essa localidade também. Então, a gente vê também, juntamente com a oficina, tem-se a construção da escola. Teve-se uma escola que ela era direcionada à formação de trabalhadores, então a gente vai ver continuidades assim, de familiares mesmo dos ferroviários, que eles vão continuar trabalhando nas ferrovias, vão seguir os seus pais, os seus familiares nessa carreira ferroviária, como em outros também na indústria. E as principais fontes que eu vou utilizar vão ser os jornais e os relatórios da diretoria da Companhia Estrada de Ferro Dom Pedro II. Pode passar os slides, por favor? Trouxe aqui, né, só um recortezinho de como é o relatório, como é assim, o jornal, quando eu vou buscar. Aqui foi no jornal mostrando no início foi o contrato, né, para poder se ter a construção da Estrada de Ferro do Pedro II. Foi, né, inclusive nesse recorte aqui que eu encontrei uma das leis, né, que não poderiam ter a presença de escravizados trabalhando, mas depois, né, eu vejo que de fato tiveram, né? Quando a gente pega os relatórios para ler, ou fugas, né, também tiveram-se fugas de escravizados trabalhando na ferrovia, então tiveram-se anúncios nos jornais falando sobre. Então, com relação aos jornais, é um tipo de fonte muito rica, que carrega variadas informações e assuntos, e a partir dele foi possível encontrar publicações referentes à Estrada de Ferro Dom Pedro II, como eu disse, entre elas no Jornal do Comércio, o Diário de Notícia, o Correio da Manhã, Gazeta de Notícia, entre outros, que se encontram, né, digitalizados na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. E os relatórios, é possível observar as estratégias e planos e processos e dinâmicas da empresa com seus trabalhadores e a construção das linhas e seções. Aí vai mostrar, né, quais foram as dificuldades,
Fala de determinadas regiões, tipo, regiões pantanosas, quando chovia muito, perdiam-se perdia-se todo o trabalho, fora as doenças, a questão da febre amarela, nesses lugares pantanosos, que você vê a presença, né, de diversas problemáticas na construção da estrada, assim como também a gente vê que essas localidades mais afastadas foram as localidades onde mais usaram-se a mão de obra escrava para a construção. E essa documentação, ela se encontra no arquivo, na forma digital, que é no site do Ministério da Fazenda do Rio de Janeiro. Bom, era isso mais ou menos que eu queria trazer para vocês sobre um pouco da minha pesquisa. Ela ainda está em desenvolvimento, ainda tem muita coisa para pesquisar, muita fonte para pesquisar, muita leitura para fazer, mas o que eu tenho feito até aqui é isso e é o que eu trouxe para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Bom, gente, essa foi minha apresentação, um pouco do meu trabalho. Então, no momento agora da minha pesquisa, eu estou focada mais nas minhas fontes, tenho trabalhado bastante com os relatórios e lido outras bibliografias a mais das que eu destaquei na apresentação. Então, através dos relatórios, eu estou tendo um contato maior com essa questão que eu levantei, né, sobre habitação. E dentro dessa questão da habitação, está trazendo outros aspectos como a questão da salubridade, o contexto em que esses trabalhadores se encontravam. Então, estou me aprofundando cada vez mais nessa questão de saber como que era dada essas relações dos trabalhadores, o convívio, o, a estrutura que era proporcionada a eles, as relações que eles vão criar, porque são trabalhadores livres, libertos, assalariados, muitos imigrantes, então isso engloba diversos aspectos que podem ser trabalhados na minha pesquisa. Então, é uma coisa que eu estou me aprofundando agora, que eu estou ampliando na minha pesquisa. E também estou lendo outros autores para poder é, ter uma dimensão melhor da minha discussão, né? Porque falar sobre o mundo dos trabalhos é um tema bem amplo hoje, é bem debatido, várias discussões, então é uma coisa que eu estou lendo com cuidado, que eu estou pensando bem, que eu estou estruturando, não esquecendo que para além desses tipos de formas de trabalho que eu destaquei, né, que é o assalariado, livre, liberto, também se tinha a presença dos escravizados, né? Então esse aqui é um ponto chave também que eu estou retirando agora da minha pesquisa, que é essa questão da presença de escravizados, sobre o que eu destaquei no decorrer da minha apresentação, de ter presença, né, de escravizados trabalhando na ferrovia, sendo que era proibido por lei. Então, até que ponto, né, as leis eram de fato realizadas, né? Então é um pouco disso. Eu espero que vocês tenham gostado da minha apresentação. E é isso.